Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta videoaula eu vou estar definindo com vocês uma das perguntas que muitos alunos me fazem quando a gente vai estudar critérios de divisibilidade, que é o seguinte: o que é ser divisível? Então, é uma pergunta muito fácil, talvez para alguns, mas como nosso objetivo é ensinar a todos que assistem essa videoaula, então o objetivo dessa aula é explicar justamente o que é ser divisível, certo? Bom, vamos pegar duas situações. Primeiramente, eu vou pegar aqui a situação que eu vou chamar de situação 1, tá? Imagine que você comprou um pacote, vou colocar aqui, ó, um pacote com 30 bombons. Com 30 bombons, tudo bem? E deseja dividir, vou colocar aqui, ó, dividir igualmente entre 6 pessoas. Então, eu comprei um pacote de 30, contendo 30 bombons e vou dividir igualmente entre 6 pessoas. A pergunta é, aí fica a pergunta, né? Vamos lá. Qual é a pergunta? Quanto receberá, ou seja, quantos bombons receberá cada pessoa? Ora, dá para fazer até de uma maneira bem simples, até mesmo de cabeça, né? Mas bora fazer bem na calma para a gente poder entender o conceito de ser divisível. Então, vou pegar aqui a quantidade que é 30 e vou dividir por 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 30, nada. Ou seja, a quantidade que eu tinha, que era 30 bombons, ela, ao dividirmos por 6 pessoas, nós teremos o quê? Nós teremos uma divisão chamada de divisão exata. Por que ela é exata? Porque o resto é zero, certo? Então, nós temos aqui uma divisão chamada de divisão, vou anotar bem aqui, ó, exata. Exata. Essa divisão exata ela ocorre quando nós temos uma divisão na qual o resto dela é zero. Agora vamos pegar uma outra situação, que eu vou chamar aqui situação 2. Situação 2. Teremos agora a mesma quantidade de bombons, quer dizer, a quantidade de 30 bombons. Porém, agora eu vou dividir entre 7 pessoas. Quantidade de pessoas. Então, vai ser 7 pessoas. E vou dividir uma divisão igual, né? Igualmente. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou dividir de forma igual. Tudo bem? Quanto receberá cada pessoa? Então, eu vou pegar aqui o 30 e vou dividir por 7. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, sobram 2. O que nós temos aqui, então? Que ao dividirmos 30 bombons para 7 pessoas, cada uma vai receber 4 bombons e ainda sobrará, eu vou colocar aqui, ó, 2 bombons. Ou seja, o resto é diferente de zero. Por quê? Porque sobrou, né? Sobrou quanto, pessoal? 2, tá?
Então, observe você que aqui nós temos duas situações. Uma chamada de divisão exata, que é a divisão na qual o resto foi zero aqui, deixa eu colocar aqui, ó, grifado, o resto foi zero. E uma outra divisão onde o resto foi diferente de zero, ou seja, sobrou uma determinada quantidade. Então, na primeira situação, que é essa aqui, que foi o 30 dividido para 6, nós dizemos o quê? Nós dizemos que 30 é divisível por 6. Então, o que seria ser divisível? É todo número que dividido por outro tem como resto zero. Então, toda vez que você tem um número e divide por outro e o resto é zero, nós dizemos que esse primeiro número ele é divisível pelo segundo. Tudo bem? Aí podemos pegar aqui neste caso, então aqui, vamos colocar aqui, ó, que aqui nós dizemos então, deixa eu colocar, nós dizemos então que na situação 1, deixa eu pegar aqui, que na situação 1, 30 é divisível por 6. Já na situação 2, nós dizemos que 30 não é divisível por quem? Por 7. Então, vamos pegar aqui, o que seria ser divisível? É justamente isso, é quando você pega um número, divide por outro, e o resto é exatamente igual a zero, quer dizer, não sobra nada. Vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Exemplos. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar 40 é divisível por 10. Por quê? Porque, vamos botar aqui, dá 4, né? 40 dividido por 10 dá 4. E não sobra nada. Ou seja, o resto é zero. Então, toda vez que você tem uma divisão na qual o resto é zero, ou seja, não sobra nada, nós dizemos que esse número é divisível pelo outro. Vamos pegar mais um outro exemplo aqui, ó. 20 é divisível bora botar aqui 5. Por quê? Porque dá 4 de novo e não sobra nada. Então, o que seria ser divisível? É quando você divide o número por outro e não sobra nada, o resto é igual a zero. Então, nesse caso, nós dizemos que esse número aqui, que é o dividendo, ele é divisível por esse, tá? E aí nós temos, então, bora definir, que é o nosso objetivo da aula. Então, o que seria, vamos colocar aqui, ó, a definição. Como é que nós vamos definir? Vamos definir de maneira bem fácil para vocês poderem entender. Observa que aqui, quando eu digo que 40 é divisível por 10, eu tenho um número que está sendo dividido por outro, né? E aí o resto, que é zero aqui, então vamos ter que relacionar um número, outro número e o resto. Então, vamos colocar assim a definição. Ó. Dados dos números, deixa eu ajeitar essa letra aqui, dados dos números A e B, dizemos que A é divisível
por B, se o resto da divisão, olha lá, que é o resto, né, que não sobrou nada. O resto da divisão, deixa eu apagar aqui. O resto da divisão entre A e B for igual a quem, pessoal? A zero. Então, isso é ser divisível. É quando você tem dois números, que aqui eu chamei de A e B, tá certo? Ah, sim, pessoal, faltou lembrar aqui que o B, deixa eu colocar bem aqui para que o B ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque não dá para dividir, né, por zero. Então, não existe uma divisão por zero. Então, dados os dois números A e B, com B diferente de zero, nós dizemos que A é divisível por B se o resto da divisão entre A e B for igual a zero. Então, toda vez que você tem dois números na qual você divide eles entre si e o resto da divisão for igual a zero, então você diz que o número, que é o dividendo lá, ele é divisível pelo outro, no caso, pelo divisor lá, né? E aí o B, como eu acabei de falar, neste caso, chamamos de o número B, chamamos o B, o número B, de divisor. Então, B ele é divisor. Então, B ele é o divisor de A. Tá? Toda vez que você tem aqui um número no qual dividido entre eles o resto da divisão for igual a zero, então nós dizemos que o dividendo lá ele é divisível pelo divisor lá. Tudo bem, pessoal? Então, é esse aqui, ó. Por exemplo, tá? Então, essa é a definição que vocês têm que entender. Aí, claro que não cai assim numa prova, mas vocês têm que entender essa ideia para a gente poder avançar. Inclusive, eu vou postar uma próxima aula aqui sobre MDC, né? Que é máximo divisor comum. Mas, primeira coisa, vocês têm que entender o que é ser divisível, certo? Além disso, pessoal, antes de encerrar essa aula, quero dizer que aqui no meu canal já tem uma videoaula sobre critérios de divisibilidade, que é quando podemos saber se um número é divisível por outro. Eu vou deixar em alguma parte aqui da tela o link para você acessar e assistir essa videoaula. Espero que todos tenham compreendido e aí até a próxima, pessoal.